Olá, meus irmãos, mais uma vez. Estamos juntos mais uma quarta-feira para a gente meditar na palavra de Deus. Prazer falar com você. Obrigado pelas suas orações, obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda, tá bom? Eu estou muito contente de estar com vocês toda quarta-feira e também todo domingo, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta noite? Obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira. Abençoa as nossas vidas. Dirija, Pai, a palavra que teremos agora, que ela venha de encontro aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos falar de um texto grande hoje. Eu preciso de tempo, né? Então nós vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 38. Um trechinho grande, tá bom? Eu quero falar sobre Estevão, tá? E o eunuco, aquele oficial, tá bom? Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 38, tá bom? Vamos lá, vou esperar um pouquinho você abrir a sua Bíblia, tá bom? E aí a gente vai, ó, vamos junto, vamos aprender a palavra de Deus, tá bom? Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 38. Eu vou ler aqui, acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Verso 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Só até aí. Ah, gente, que história maravilhosa. Bom, vamos lá. Filipe é um grande evangelizador. O evangelho começa aqui uma nova jornada em direção ao mundo sem Cristo. E Lucas, ele procura mostrar que o evangelho ele estava ultrapassando as fronteiras. Depois de sair das fronteiras de Jerusalém, não é? O evangelho começa então a tomar um rumo em relação aos gentios. E aí então Filipe foi convocado a deixar a cidade e ir em direção ao deserto. Algo muito estranho, pois na cidade ele estava ensinando as pessoas e as pessoas estavam se convertendo. Mas no deserto não existia ninguém e seria uma perda de tempo ir para lá. Filipe seguiu para o deserto, não é? Ao invés de deserto, Filipe encontra ali aquele oficial etíope numa carruagem bonita, lendo o Antigo Testamento no livro de Isaías. Para você ter uma ideia, naquela época, ter uma coleção destes livros, né, custava caríssimo, muito caro mesmo. E Filipe então o acompanha, né, e ele se dispõe a ensiná-lo. E então, por um longo trecho, o etíope
ele é esclarecido em relação à palavra de Deus. E o ensino teve um sucesso tão grande, mas tão grande, que o etíope se dispôs a ser batizado. Filipe o batiza, não é? Como expressão dele ter crido em Cristo. E através deste etíope, meus irmãos, a Etiópia ouviu a mensagem do Evangelho. Maravilhoso ouvir isso através das mãos de Filipe. Bom, como sempre nós fazemos, quais as lições que nós podemos aprender com esta história? Eu separei 5 lições, tá bom? E vamos lá então para a primeira lição. A primeira lição que nós aprendemos é da obediência sem reservas. Observe que Filipe, ao ser chamado, simplesmente ele obedeceu. Filipe não fez perguntas, Filipe não fez questionamentos, Filipe não argumentou se seria um erro, se seria uma boa ideia. Ele simplesmente obedeceu. Queridos, o servo de Deus, ele não precisa duvidar dos planos de Deus. O servo de Deus precisa aprender a obedecer. Veja lá que mesmo em lugar deserto, mesmo indo para o deserto, com uma probabilidade muito pequena de encontrar alguém, lá estava Filipe, no lugar que Deus desejava, porque Deus queria plantar a sua mensagem em alguém, em algumas pessoas, e, neste caso, ali para aquele homem. Filipe obedeceu. E sabe por que ele obedeceu? Porque ele conhecia a Deus. Muito importante a lição da obediência sem reservas. A segunda lição é da disposição sem medo. Outra grande virtude de Filipe foi sua disposição. Veja, gente, estar na cidade tinha suas vantagens. Mas um deserto, o que o deserto poderia oferecer para ele? Nada. A disposição não escolhe lugar. A disposição não faz exigências. A disposição é quando estamos entregues nas mãos de Deus. É quando estamos disponíveis para os seus interesses. Disposição. Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm pouquíssima disposição. Parece que nós sempre temos algo para ser feito, não é? E nós não estamos tão dispostos, tão disponíveis assim para realizar aquilo que Deus deseja. Vamos seguir. Terceira lição é a lição da submissão sem questionamentos. Não podemos deixar de destacar aqui a submissão de Filipe. A obediência é importante. A disposição nos leva a nos desprendermos, não é verdade? Mas, queridos, a submissão nos fala de algo interno. A obediência tem a ver com nossos atos externos, mas a disposição tem a ver com os interesses, não é verdade? Do nosso coração. A submissão está ligada diretamente a esta parte interna. Os homens veem a obediência, mas Deus vê a submissão. O deserto não foi suficiente para provocar desânimo ou tristeza em Filipe. Pelo contrário, ele transformou aquele deserto num desafio. Filipe não teve dificuldades de falar às multidões, como também não teve dificuldade para falar para uma única pessoa. Às vezes nós estamos atrás das multidões e Deus quer que a gente simplesmente fale para uma única pessoa. Filipe era um homem submisso à vontade de Deus. Todas as pessoas são alvos do amor de Deus, seja as multidões, como também a única pessoa que está ali no deserto, tá bom? Quarta lição, vamos seguir. A quarta lição é do ensino sem relutância. Filipe não foi invasivo. Filipe não foi deselegante, mas simplesmente
Ele perguntou: você compreende aquilo que você está lendo? Queridos, os homens não precisam de grandes argumentos. Os homens precisam de ensino. O ensino precisa ser progressivo e constante. Eles tiveram tempo ali, Filipe e aquele homem, para uma grande aula. E Filipe, como bom professor, ele transmitiu a mensagem com segurança e também com convicção. Infelizmente, a nossa rapidez impede as pessoas de compreenderem a mensagem do Evangelho. A gente quer ser tão rápido, a gente quer pessoas que infelizmente nós não damos tempo para que as pessoas aprendam, não é? Isso é um grande erro que nós cometemos. Nós queremos tanto, né, que as pessoas compreendam que infelizmente a gente não dá o tempo necessário para que as pessoas compreendam, tá bom? E por último, a última lição é a da salvação sem coação. O resultado foi que o etíope compreendeu a mensagem e pediu que fosse batizado. Ele não foi coagido, ele foi salvo. Queridos, na medida com que ele foi aprendendo, entendendo, ali se deu a salvação deste homem. E é importante destacar que aqui o batismo era a confirmação de sua fé e não a salvação em si. Ele não foi salvo por causa do batismo. O batismo não salva ninguém. O que salva é Cristo. É a obra de Jesus na cruz é que salva o pecador. O batismo confirmava a decisão de crer em Cristo. Por isso que Filipe batizou aquele homem. E depois que Filipe batizou, é como se Filipe pensasse: missão cumprida. Deus pediu para que eu fosse para o deserto, eu fui. E lá está, eu realizei aquilo que o meu pai queria. Eu quero fechar a mensagem dizendo o seguinte para vocês. Através da salvação daquele oficial, a mensagem do Evangelho chegou à Etiópia. Deus não estava enganado em mandar Filipe para o deserto. Ir para o deserto promoveria uma tremenda revolução na Etiópia. Filipe confiou em Deus, não é? Em ir obedecendo ao Pai, cumprindo assim os planos e os propósitos de Deus para a vida do povo da Etiópia. Gente, nós temos um Deus que trabalha muito, um Deus que vê lá na frente. Por isso que quando Deus pede algo de nós, nós devemos obedecer, nós devemos cumprir aquilo que Deus pede para os seus filhos. Leve esta palavra como desafio, tá bom? Para a sua vida. Lembre-se, obediência sem reservas, disposição sem medo, submissão sem questionamentos, ensino sem relutância e salvação sem coação. Tá bom? Deus te abençoe. Que esta palavra encha o seu coração. Tá bom? Gente, continue em oração. Estamos ainda em casa, estamos isolados, não estamos realizando os nossos cultos, tá bom? Eu ouvi hoje o meu filho Lucas comentando uma coisa muito importante, que toda vez que eles reabrem algum lugar onde tem a movimentação de muita gente, o Covid dispara. É impressionante. Isso aconteceu já com algumas escolas que abriram, tiveram que dar um passo para trás. Isso tem acontecido com pequenas reuniões. Isso tem acontecido inclusive nos bares. Pessoas estão indo para os bares, tiram as máscaras, começam a beber e ali então a incidência da contaminação aumenta. Por isso que eu acredito que nós estamos no caminho certo de aguardar com segurança para que a gente possa voltar às nossas atividades, tá bom? Mas continue em oração.
A igreja continua, a igreja não está parada, a igreja está no lar. Reúna a sua família, tá bom? Ore com ela, leia a palavra de Deus, ouça as mensagens de quarta-feira e também de domingo. Se você quiser, você pode compartilhar esta mensagem com seus amigos, fique à vontade. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva, porque você pode receber as notificações na medida, então, que a gente vai gravando os vídeos. Combinado? Orem por mim, ore por minha família, ore também pela igreja. Combinado? Gente, um forte abraço para vocês, bem forte, tá bom? E olha, um beijo no coração. E até domingo com a mensagem da palavra de Deus, tá? Tchau, tchau.